Oi, gente, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre vozes verbais. Se você tem dúvida sobre esse assunto, fica aqui nesse vídeo que você vai descobrir de uma vez por todas a diferença de voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Lembrando ainda que a voz passiva ela se divide em duas, a passiva analítica e a passiva sintética, ou também conhecida como pronominal, tá? Então, já se inscreve aqui no canal, deixe seu comentário e manda esse vídeo para aquele amigo que está estudando com você, para vocês arrasarem na hora da prova. Vamos lá? Então vamos para a nossa aula sobre vozes verbais. Vamos lá? Vamos conceituar primeiramente o que é uma voz verbal? Olha o que eu coloquei aí para você. A voz verbal é como os verbos se apresentam na oração a fim de determinar se o sujeito pratica ou ele recebe a ação. Então, o foco vai ser esse, tá? Lembrando que se você não sabe achar o sujeito, já tem uma aula aqui no canal sobre tipos de sujeito. Pausa esse vídeo, vai lá, confere e depois volta aqui, tá bom? Que você vai precisar desses conceitos para saber as vozes verbais, combinado? Nós temos 3 tipos de vozes verbais, tá? Já adianto aqui e vamos ver cada uma delas agora. Vamos começar com a voz ativa. O que é a voz ativa? A voz ativa ocorre quando o sujeito ele é agente, ou seja, quando ele pratica a ação expressa pelo verbo. Olha o exemplo que eu coloquei para vocês. As crianças comeram bolo de chocolate. Pergunta para o verbo para saber quem é o sujeito, quem comeram? As crianças. Beleza. As crianças, vocês concordam que é quem fez a ação, quem praticou a ação de comer chocolate? Ok, achamos o sujeito. Ele não age, não é ele que pratica a ação, não é ele que está agindo. Por isso, nós vamos chamar de sujeito agente. Na voz ativa, o sujeito ele é agente, porque ele age, ok? Vamos para o próximo exemplo. Os viajantes observam o jardim. Quem observa o jardim? Pergunta para o verbo. Os visitantes. Concorda que os visitantes é o meu sujeito, ok? Os visitantes não são eles que observam, não são eles que fazem a ação? Ok, beleza. Então, a gente vai chamá-los de sujeito agente, ok? O sujeito na voz ativa a gente chama de sujeito agente. Agora vamos ver na voz passiva. Então, o que é a voz passiva? A voz passiva ocorre quando o sujeito ele é paciente, ou seja, recebe ou sofre a ação expressa pelo verbo. Vamos ver o exemplo. Um passarinho foi observado pelas crianças. Vamos perguntar para o verbo? Nós temos aí uma locução verbal, ó, foi observado. Beleza? Então, vamos perguntar para o verbo. O que foi observado? Um passarinho. Um passarinho é o meu sujeito, certo? Mas percebe, quem faz a ação? O passarinho que faz a ação de ser observado ou são as crianças? Ah, repare que agora o meu sujeito, ele é paciente, ele recebe a ação. Porque quem faz a ação, quem observa, são as crianças. Agora, o que foi feito, ele é mais importante do que quem fez, tá? Na voz passiva, e a gente vai chamar essa voz passiva de analítica, a gente vai ver daqui a pouco, o que foi feito é mais importante do que quem fez. Então vamos lá, olha de novo. Um passarinho foi observado pelas crianças. Quem foi observado? Um passarinho. Repare que ele é o meu sujeito, porque eu perguntei para o verbo, certo? Então a gente vai falar que ele é um sujeito paciente, porque ele sofre a ação, ele recebe a ação de ser observado, porque quem observa é as crianças. Então a gente vai ver aí com calma. Olha o que eu coloquei para vocês aqui embaixo. O termo que exerce a função de sujeito, que é alvo da ação, que é um passarinho, nesse caso ele é um sujeito paciente e a voz está na voz passiva, tá? Agora o termo as crianças continua o agente, que é quem age, quem fez a ação. Só que como a gente está na voz passiva, a gente vai chamar de agente da passiva. Olha o nome? Tem tudo a ver, né? Quem age na voz passiva é chamado de agente da passiva. Façam essas associações que eu acho que fica mais fácil, porque realmente agora a nomenclatura vai mudar um pouco. Mas atenção, apenas os verbos transitivos diretos podem assumir a voz passiva, pois o objeto direto na voz ativa será o agente da frase na voz passiva. Olha o que eu coloquei aí para vocês. Os gatos miam. Miar
é um verbo intransitivo, não precisa de complemento. Eu já entendi, não precisa de objeto. Então, paramos aqui, eu entendo, ok? Agora, olha a próxima frase. Os gatos caçam passarinhos. O verbo caçar eu não posso parar ali. Os gatos caçam. Você vai me perguntar, o quê? Passarinhos. Então, caçar é um verbo transitivo direto e passarinhos é um objeto direto. Logo, quem caçam? Os gatos. Os gatos é o meu sujeito. E aí, nessa tela, óbvio, eu coloquei a foto do meu gatinho, que se chama Dom, tá? O nome dele é Dom por causa de Dom Casmurro. É a foto do meu gato. Quem me acompanha nas redes sociais já sabe, né? Que eu tenho um gatinho. Continuando aqui, olha a outra frase que eu coloquei para vocês. Os passarinhos são caçados pelos gatos. Aqui nós temos a voz passiva analítica, né? Que eu tenho. Quem são caçados? Os passarinhos, que é o meu sujeito. Caçados por quem? Pelos gatos. Os gatos são quem age, eles que caçam os passarinhos. Então, ele é o agente da passiva, tá? Já tenho aí de cara a estrutura da voz passiva analítica. Verbo auxiliar, mais verbo no particípio, mais preposição. É um mantra, grava isso. Voz passiva analítica, verbo auxiliar, mais verbo no particípio, mais preposição. E aí, a fotinha do meu gato, novamente. Agora, vamos ver a estrutura da voz passiva sintética, também chamada de pronominal. É outro tipo de voz passiva, tá? Muitos livros chamam de voz passiva sintética, mas vocês podem ver em alguns livros ou concursos também como voz passiva pronominal, porque a gente vai utilizar um pronome, tá? O pronome ser. Então, a gente vai chamar de pronome apassivador. Então, vamos ver aí o caso quando ocorre a voz passiva sintética ou pronominal. É formada por um verbo transitivo na terceira pessoa, acompanhado de um pronome apassivador ser e do sujeito paciente. Então, também vai ter sempre essa estrutura, ó. Pescam-se peixes, constroem-se prédios, ensina-se português. Tanto faz se esse verbo na terceira pessoa vai estar no singular ou no plural. Portanto, que tem esse se, esse pronome passivador, né? E aí o sujeito paciente, tá? Olha o que eu coloquei para vocês aqui nessa tela sobre a construção da voz passiva com o pronome se. As condições que devem acontecer para a gente ter essa voz passiva sintética ou pronominal. Primeiro, o verbo precisa ser transitivo direto e estar na terceira pessoa do singular ou do plural. Foi o que eu disse na tela anterior, tá? Deve haver um substantivo ou pronome não acompanhado de preposição funcionando como sujeito paciente. E a frase pode ser construída usando a voz passiva analítica. Então, a gente pode passar essas frases da voz passiva sintética ou pronominal para a voz passiva analítica, tá? Que é aquele com verbo auxiliar, mais verbo no particípio, mais preposição. Agora, vamos ver a voz reflexiva. Muito cuidado que aqui a gente também vai ter o ser, só que não é um pronome passivador. Ele é diferente. Olha a voz reflexiva. Lembra de reflexo no espelho, tá? Ocorre quando o sujeito ele é agente e paciente ao mesmo tempo. Isto é, ele recebe e pratica a ação ao mesmo tempo. É formada por verbo mais pronome reflexivo, que é o me, o te, o se, o nos, o vos. Botei outro exemplo com o meu gatinho, mas ele não se machucou, tá? Vamos lá, ó. Dãozinho machucou-se. Tá vendo que tem um C também? Mas olha a diferença. A ação de se machucar volta para ele mesmo. Lembra do reflexo no espelho. E Dãozinho aí, no caso, é um sujeito agente e paciente ao mesmo tempo, tá? Então, só cuidado para a gente não confundir a voz reflexiva, que tem o C, e a voz passiva sintética ou pronominal, que também tem o C, tá? E por fim, nós vamos treinar aqui um exercício, tá? Que eu coloquei aqui para vocês, e a gente vai passar estas orações aí para voz passiva analítica. Elas estão na voz ativa e nós vamos passar para a voz passiva analítica, aquela que tem o verbo auxiliar, mais verbo no particípio, mais preposição. Sugiro que você pause esse vídeo, tente responder, depois vamos conferir suas respostas. E aí, conseguiu acertar? Então vamos conferir. Letra A. A professora explicou a matéria. Na voz passiva analítica, nós teríamos a matéria foi explicada pela professora. Exatamente. Letra B. Carolina fez um bolo. Na voz passiva analítica, nós teríamos um bolo foi feito por Carolina. Repare que agora o verbo fazer, ele é regular. Por isso que ele não vai terminar com DA ou DO, como é o caso dos verbos regulares no particípio, tá? Então,
O mesmo acontece com abrir, que é aberto, né? Eu tinha aberto a janela. Nesse caso, vai ficar um bolo foi feito por Carolina. E letra C, a última aí, Dom comeu um sachê. Ele adora, né? Então, como é que vai ficar na voz passiva analítica? Um sachê foi comido pelo Dom. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu vou ficando por aqui. Um super, super beijo. Se você tem dúvida, deixa aqui nos comentários que será um prazer te responder. Um super, super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!